Boa tarde. Projeto ótimo. Problemas de otimização como um ambiente pedagógico para aprofundar e compreender o conceito de função é um trabalho conjunto de Humberto José Bortolossi, Vanderlei Moura Rezende, Leonardo Tadeu Silvares Martim e Felipe Souza Peçanha. Imagine o campo de conhecimento do cálculo diferencial e integral como um corpo humano. Então, podemos imaginar que os limites, ou se preferir os infinitesimais, constituem seu coração. Mas seu sangue, ou seja, o que percorre toda a extensão de seu corpo, são as funções. No entanto, como apontam acadêmicos como Dubinsky, Harel, Rezende e Jones, o conceito de função não é facilmente compreendido pelos estudantes. Há várias razões apontadas que incluem: há uma predominância de uma abordagem algébrica e estática do conceito de função. Múltiplas representações. Existem diversas maneiras de representar funções, como fórmulas, gráficos, tabelas e descrições verbais, e os alunos frequentemente lutam para ver como essas representações estão interconectadas e como representam a mesma ideia matemática. Compreensão deficiente nos livros didáticos escolares. Muitos livros didáticos tentam simplificar o conceito de função para torná-lo mais acessível, o que pode resultar em uma compreensão fragmentada e superficial do conceito por parte dos estudantes. Eles podem aprender a manipular funções matematicamente sem realmente entender a essência do conceito. Nossa proposta: desenvolvimento de um conjunto de applets interativos que apresentam problemas de otimização como um instrumento didático para a exploração e aprofundamento do conceito de função de uma variável real. Mas, por que escolher o contexto de otimização? A otimização é um contexto que permite a negociação e construção de significados, além de articular aspectos motivacionais. Os problemas de otimização relacionados com lucro, economia de tempo e redução de gastos, entre outras situações, fazem parte da vida diária dos estudantes e, portanto, o tema torna-se interessante e motivador. Interdisciplinaridade. A otimização permite que os professores integrem e conversem com outras disciplinas, incentivando os estudantes do ensino superior a investigar o uso do cálculo em diversos problemas e ajudando os estudantes do ensino básico a relacionar conteúdos de diferentes áreas para facilitar sua aprendizagem. O link e o código QR indicados dão acesso à nossa coleção de mais de 20 problemas de otimização que podem ser modelados e estudados interativamente. Esses problemas são tradicionais nos livros de cálculo. No próximo slide, veremos um desses problemas com detalhes. Agora veremos o clássico e onipresente problema da caixa sem tampa, cujo enunciado é o seguinte: quadrados iguais são cortados dos cantos de uma folha de papelão retangular, medindo 30 centímetros por 50 centímetros. As abas que sobram são então dobradas para cima de modo a formar uma caixa sem tampa. Quanto deve ser x, a medida em centímetros dos lados dos quadrados que são retirados da folha de papelão, para que o volume V da caixa seja o maior possível? O aplicativo tem duas partes. Na primeira parte, o enunciado do problema é apresentado no início, junto com uma imagem ilustrativa neste campo. De início, o estudante pode fornecer valores para a variável de decisão x. Ao pressionar o botão Calcular, o app automaticamente calcula o valor correspondente da função objetivo, marca um ponto correspondente no gráfico, ajusta a imagem para o valor fornecido
e registra o cálculo em uma tabela. Além disso, o estudante também pode visualizar a caixa sem tampa sendo montada em 3D. Ao clicar em qualquer linha da tabela, o app reconfigura automaticamente os elementos gráficos visuais para o valor correspondente registrado. Se o usuário fornecer um valor não admissível para o problema, neste caso x igual a 15, o app dá um feedback imediato, alertando sobre a inadmissibilidade do valor fornecido. Observe então que, com paciência e determinação, o usuário pode, em princípio, encontrar uma aproximação do valor ótimo com várias casas decimais corretas. Evidentemente, esse processo poderia ser automatizado em uma planilha eletrônica como o Excel. Surge então a pergunta: por que usar cálculo diferencial se o Excel resolve o problema? Vamos agora à segunda parte do app. Nesta segunda parte, há um controle deslizante onde o estudante pode gerar várias configurações do problema de otimização sem ter que fornecê-las uma por uma no campo de entrada. Por meio dessas caixas de seleção, o estudante pode ver o rastro do ponto no gráfico, os valores das variáveis envolvidas e o gráfico contínuo gerado pelo GeoGebra, tudo de forma integrada e dinâmica. Por último, nesta parte inferior, há campos de entrada onde o estudante deve fornecer explicitamente a expressão da função objetivo e o seu domínio. O app verifica as respostas e dá um feedback imediato. Todo esse esquema integrador está disponível para cada um dos mais de 20 problemas de otimização selecionados. Resultados e conclusões. Este conjunto de applets foi aplicado em oficinas com estudantes de ensino médio e superior, e também pelo primeiro autor em suas aulas de cálculo. Nesta etapa, podemos observar que os applets que desenvolvemos permitem que o aluno experimente como se articulam as diversas representações, palavras, tabelas, gráficos, álgebra e geometria dinâmica, de uma mesma função em um contexto de modelagem e resolução de problemas. O uso de tecnologia, os estudantes podem acessar todo o material de seus celulares, foi um elemento motivador extra. Principalmente nos problemas geométricos, foi possível identificar que parte da dificuldade na modelagem do problema provém de lacunas no conhecimento de geometria dos estudantes. Trabalho futuro. Pretendemos incluir mais problemas de otimização e, usando os recursos de computação simbólica, CAS, do GeoGebra, construir uma terceira parte do applet, onde a solução ótima seja obtida simbolicamente sem aproximações. Também queremos incluir problemas que dependam de um parâmetro e estudar como a solução ótima varia em termos desses parâmetros. Estudo de sensibilidade da solução ótima. Aqui estão algumas referências bibliográficas. Obrigado por sua presença e atenção. Boa tarde. Projeto ótimo. Problemas de otimização como um ambiente pedagógico para aprofundar e compreender o conceito de função é um trabalho conjunto de Humberto José Bortolossi, Vanderlei Moura Rezende, Leonardo Tadeu Silvares Martim e Felipe Souza Peçanha. Imagine o campo de conhecimento do cálculo diferencial e integral como um corpo humano. Então, podemos imaginar que os limites, ou se preferir os infinitesimais, constituem seu coração. Mas seu sangue, ou seja, o que percorre toda a extensão de seu corpo, são as funções. No entanto, como apontam acadêmicos como Dubinsky, Harel, Rezende e Jones, o conceito de função não é facilmente compreendido pelos estudantes. Há várias razões apontadas que incluem: há uma predominância de uma abordagem algébrica e estática do conceito de função. Múltiplas representações. Existem diversas maneiras de representar funções, como fórmulas, gráficos,
tabelas e descrições verbais, e os alunos frequentemente lutam para ver como essas representações estão interconectadas e como representam a mesma ideia matemática. Compreensão deficiente nos livros didáticos escolares. Muitos livros didáticos tentam simplificar o conceito de função para torná-lo mais acessível, o que pode resultar em uma compreensão fragmentada e superficial do conceito por parte dos estudantes. Eles podem aprender a manipular funções matematicamente sem realmente entender a essência do conceito. Nossa proposta: desenvolvimento de um conjunto de applets interativos que apresentam problemas de otimização como um instrumento didático para a exploração e aprofundamento do conceito de função de uma variável real. Mas, por que escolher o contexto de otimização? A otimização é um contexto que permite a negociação e construção de significados, além de articular aspectos motivacionais. Os problemas de otimização relacionados com lucro, economia de tempo e redução de gastos, entre outras situações, fazem parte da vida diária dos estudantes e, portanto, o tema torna-se interessante e motivador. Interdisciplinaridade. A otimização permite que os professores integrem e conversem com outras disciplinas, incentivando os estudantes do ensino superior a investigar o uso do cálculo em diversos problemas e ajudando os estudantes do ensino básico a relacionar conteúdos de diferentes áreas para facilitar sua aprendizagem. O link e o código QR indicados dão acesso à nossa coleção de mais de 20 problemas de otimização que podem ser modelados e estudados interativamente. Esses problemas são tradicionais nos livros de cálculo. No próximo slide, veremos um desses problemas com detalhes. Agora veremos o clássico e onipresente problema da caixa sem tampa, cujo enunciado é o seguinte: quadrados iguais são cortados dos cantos de uma folha de papelão retangular, medindo 30 centímetros por 50 centímetros. As abas que sobram são então dobradas para cima de modo a formar uma caixa sem tampa. Quanto deve ser x, a medida em centímetros dos lados dos quadrados que são retirados da folha de papelão, para que o volume V da caixa seja o maior possível? O aplicativo tem duas partes. Na primeira parte, o enunciado do problema é apresentado no início, junto com uma imagem ilustrativa neste campo. De início, o estudante pode fornecer valores para a variável de decisão x. Ao pressionar o botão Calcular, o app automaticamente calcula o valor correspondente da função objetivo, marca um ponto correspondente no gráfico, ajusta a imagem para o valor fornecido e registra o cálculo em uma tabela. Além disso, o estudante também pode visualizar a caixa sem tampa sendo montada em 3D. Ao clicar em qualquer linha da tabela, o app reconfigura automaticamente os elementos gráficos visuais para o valor correspondente registrado. Se o usuário fornecer um valor não admissível para o problema, neste caso x igual a 15, o app dá um feedback imediato, alertando sobre a inadmissibilidade do valor fornecido. Observe então que, com paciência e determinação, o usuário pode, em princípio, encontrar uma aproximação do valor ótimo com várias casas decimais corretas. Evidentemente, esse processo poderia ser automatizado em uma planilha eletrônica como o Excel. Surge então a pergunta: por que usar cálculo diferencial se o Excel resolve o problema? Vamos agora à segunda parte do app. Nesta segunda parte, há um controle deslizante onde o estudante pode gerar várias configurações do problema de otimização sem ter que fornecê-las uma por uma no campo de entrada. Por meio dessas caixas de seleção, o estudante pode ver o rastro do ponto no gráfico, os valores das variáveis envolvidas e o gráfico contínuo gerado pelo GeoGebra.
tudo de forma integrada e dinâmica. Por último, nesta parte inferior, há campos de entrada onde o estudante deve fornecer explicitamente a expressão da função objetivo e o seu domínio. O app verifica as respostas e dá um feedback imediato. Todo esse esquema integrador está disponível para cada um dos mais de 20 problemas de otimização selecionados. Resultados e conclusões. Este conjunto de applets foi aplicado em oficinas com estudantes de ensino médio e superior, e também pelo primeiro autor em suas aulas de cálculo. Nesta etapa, podemos observar que os applets que desenvolvemos permitem que o aluno experimente como se articulam as diversas representações, palavras, tabelas, gráficos, álgebra e geometria dinâmica, de uma mesma função em um contexto de modelagem e resolução de problemas. O uso de tecnologia, os estudantes podem acessar todo o material de seus celulares, foi um elemento motivador extra. Principalmente nos problemas geométricos, foi possível identificar que parte da dificuldade na modelagem do problema provém de lacunas no conhecimento de geometria dos estudantes. Trabalho futuro. Pretendemos incluir mais problemas de otimização e, usando os recursos de computação simbólica, CAS, do GeoGebra, construir uma terceira parte do applet, onde a solução ótima seja obtida simbolicamente sem aproximações. Também queremos incluir problemas que dependam de um parâmetro e estudar como a solução ótima varia em termos desses parâmetros. Estudo de sensibilidade da solução ótima. Aqui estão algumas referências bibliográficas. Obrigado por sua presença e atenção.